Fala rapaziada, chegou a hora de avaliar jogador por jogador da seleção brasileira nos jogos contra Senegal, vitória por 2-0 e Tunísia, empate por 1-1. Quem foram os melhores e os piores jogadores desses dois amistosos e quem ganhou e quem perdeu moral com o Ancelotti. Vamos de tier list? Bom, temos aqui então todos os jogadores que entraram em campo pela seleção brasileira nos dois amistosos e a gente vai avaliar um por um nos seguintes critérios. Os melhores, até 3 para dificultar um pouco minha vida, foram bem, na média e ficaram devendo. Sem muita enrolação, bora falar sobre o Ederson aqui primeiro. Atuou apenas no primeiro jogo contra Senegal e ele até faz boas defesas, mas infelizmente ele ainda não passou aquela confiança que a gente precisa para um goleiro. Acho que nesse momento ele até é o goleiro mais confiável depois do Alisson, mas ainda longe do goleiro do Liverpool. O Ederson, ele faz 2, 3 defesas boas contra Senegal, mas ele falha, ele comete um erro que não pode para um goleiro. Então, somando as boas defesas com a falha na saída de jogo, que inclusive é uma das principais qualidades do Ederson, que deveriam diferenciar de outros goleiros, eu vou colocar ele na média. Não foi uma partida tenebrosa, não falhou em termos de defesa, mas na saída de bola ele cometeu um erro que não pode para um goleiro. E o Bento, ele vai ficar aqui no último, nesse ficaram devendo, porque ele não passou confiança em momento nenhum. Ao contrário do Ederson, ele sequer fez defesas de nível mais difícil, porque as finalizações da Tunísia também ou foram para fora ou foram no meio do gol. O Bento foi pouquíssimo acionado em termos de goleiro, mas com a bola, em cruzamentos, ele saiu meio afobado. Com a bola nos pés, também não passou confiança, errou algumas saídas de bola. Então, o Bento, mais uma vez, vai ficar ficaram devendo. Na última data FIFA, a gente colocou ele também nesse último tópico aqui dessa tier list. E mais uma vez, o Bento, que não era para ser convocado, é uma convocação muito questionável por parte do Ancelotti, o cara que não é titular do Al Nassr, não vem fazendo grandes jogos. Acho que passou da hora de mudar essa chavinha. Quem sabe em março o Ancelotti descobre outros goleiros aí, porque opção tem muita. Militão, já vai aqui para os melhores. O Militão fez uma partidaça contra Senegal. Absurdamente bom o nível do Militão na lateral direita. Para quem tinha certa desconfiança em termos de condicionamento físico, se ele conseguia agregar ofensivamente ou não, o Militão mostrou que não tem nada disso. Ele, que já é um dos melhores zagueiros do futebol mundial, na lateral direita ele entregou mais do que o Wesley, mais do que o Wanderson, mais do que o Paulo Henrique, mais do que o Vitinho, mais do que o Ian Couto, mais do que o Danilo. Todos os laterais que foram convocados nesse ciclo, nenhum fez uma partida do nível que o Militão fez contra Senegal e contra um bom adversário que é o time africano. O Militão não só contribuiu defensivamente com bolas rebatidas, né, com jogo aéreo, desarmes, mas ele também chegou à frente com bons passes verticais, bons até dribles, né? O Militão foi se não o principal jogador, acho que não o principal, mas um dos melhores do Brasil, com certeza, no primeiro tempo contra Senegal. E a partida dele contra a Tunísia também não foi muito exigido, então nota 6 ali para ele, mas pela atuação de gala contra Senegal, eu vou colocar ele aqui entre os melhores. Por enquanto, sem muitas dúvidas. O Wesley também, sem muitas dúvidas, ele vai entrar aqui no ficaram devendo, porque não foram 45 minutos positivos do Wesley contra a Tunísia. Contra Senegal, ele pega pouco na bola, não é muito exigido, mas pelos 45 minutos contra a Tunísia, não dá. Sofreu defensivamente, não conseguiu marcar no 1 contra 1, inclusive na velocidade, que é algo que dificilmente ele perde, mas não conseguiu dessa vez contra a Tunísia, contra o camisa 10 deles, que eu esqueci agora o nome. Cometeu faltas bobas, poderia ter sido expulso e falhou no lance do gol que o Brasil sofre. O Wesley erra o domínio e daí surge o contra-ataque da Tunísia, um domínio relativamente fácil, porque ele tinha um certo espaço para o jogador da Tunísia. Mais uma vez, essa tier list aqui, só ressaltando, não é para queimar jogador, falar que ele nunca mais deve ser convocado. Apenas uma análise do que os jogadores fizeram contra Senegal e Tunísia, e o Wesley não foi bem. Significa que ele não serve mais para a seleção, que não pode ser convocado? Não, mas deixa a gente com o pé atrás e me dá cada vez mais certeza que o Militão deve ser titular. O Wesley dessa vez não conseguiu contribuir ofensivamente também, então não tenho muitas dúvidas em relação a ele. O Danilo, eu até poderia colocar ele aqui na média, mas eu acho que ele agregou pouquíssimo. Primeiro, a convocação dele já era questionável, assim como a do Bento, não tinha necessidade nenhuma de convocar o Danilo. A entrada dele só se justifica pela questão física, de que o Brasil estava sofrendo muito por questão de ter muitos jogadores mais franzinos, como Wesley, Rodrigo, Vini, e talvez o Ancelotti quis
colocar um jogador de mais imposição física. Mas o Paulo Henrique também poderia ter ganhado mais minutos, que já vinha jogando melhor na seleção do que o Danilo. É um cara que dá posição, porque o Danilo hoje virou zagueiro. O Danilo entra, não consegue contribuir com passes verticais porque a Tunísia estava muito fechada e ainda erra alguns lances bobos na defesa, né? Tem uma bola lá que ele dá uma rebatida para o lado, umas 2 vezes ele corta para o meio e lances meio esquisitos e não contribui ofensivamente. Então por isso ele vai ficar aqui no último ranking. O Marquinhos foi bem. Eu sinceramente não vejo... o Marquinhos é um cara muito regular. Ele pode não ser do nível do Militão e do Gabriel Magalhães, e não é mesmo, na minha opinião, mas ele não falha, ele tá sempre ali fazendo feijão com arroz, é um cara que te traz segurança, liderança, experiência, e contra Senegal e Tunísia eu acho que ele fez mais 2 boas partidas, não foi espetacular, mas também não o suficiente para eu colocar ele aqui na média, ou ficaram devendo, porque foi bem, cara, quando foi exigido, conseguiu marcar, não lembro de um lance que ele perdeu num contra um, acho que ele fez 2 partidas boas. Assim como o Gabriel Magalhães. Magalhães que, na verdade, ele só fez uma partida e ele foi muito bem contra Senegal. Quando foi... o Magalhães, todos... Eu já faço esse ranking aqui, esse tier list aqui, já faz umas 3, 4 datas FIFAs. E todas as vezes que o Gabriel Magalhães joga, ou ele fica no Foram Bem, ou nos melhores. É impressionante a qualidade dele. O mesmo serve pro Marquinhos, a mesma coisa que eu falei pra ele. O Gabriel, quando foi exigido, não comprometeu, saiu bem em relação à saída de bola, não teve nenhuma falha exorbitante e agrega muito no jogo aéreo, defensivamente, enfim, acho que não tem muito o que falar sobre o Gabriel, para mim, sem dúvidas foi bem. Cara, o Fabrício Bruno é mais difícil, porque ele entra no finalzinho no jogo contra Senegal, então eu nem vou levar em consideração. Contra a Tunísia, ele não tem nenhum papel de destaque, né, mas ele também... Eu acho injusto, talvez, eu colocar ele na média, porque, por exemplo, o Ederson, a gente pode até mudar aqui depois, mas por enquanto eu vou deixar ele no Foram Bem, porque, de fato, ele agrega mais do que o Danilo, por exemplo, ele entra ali pelo lado esquerdo e ele ajuda o time a sair um pouco mais de trás, ele tem algumas jogadas que ele carrega a bola, dá uns passes mais verticais pro Rodrigo, pro Vini, pro Caio, então, nesse momento, por enquanto, eu vou colocar no Foram Bem, não é que ele teve grande destaque, depois eu posso até cair ele aqui, vamos ver como é que vai ficar, mas por enquanto eu vou deixar ele no Foram Bem, porque não comprometeu também, defensivamente, quando foi exigido, foi bem, então eu vou colocar ele aqui no Foram Bem. O Alexandre é mais difícil também, cara. Mas, por enquanto, eu vou colocar ele no Foram Bem. Acho que os dois têm tendência de queda aqui pro na média, mas o Alexandre fez uma partida bem honesta contra Senegal. Não agregou tanto assim ofensivamente, mas falar que ele falhou, que ele teve algum erro, também não teve. Eu acho que o Alexandre fez uma partida bem nota 6 ali, então vou colocar ele no Foram Bem. Não lembro de um lance dele que ele falha ou que tenha sido mal. Ainda pode, porque assim, o Caio Henrique eu achei ele melhor do que o Alexandre. Vamos ser mais exigentes, então? Vou colocar aqui os dois na média, por enquanto, e deixar para quem realmente foi bem em cima, porque tá vindo gente aí que foi realmente bem, que é o caso do Caio Henrique. Até pra gente fazer uma comparação com o Caio Henrique e o Alexandre, por que eu achei o Caio Henrique melhor? O Caio Henrique ele teve 8 roubadas de bola contra a Tunísia, acho que ele foi o líder do Brasil nessa estatística, então ele participou mais defensivamente, um time que estava mais exposto, não mais exposto não, mas muitas vezes ele era o último homem por questão de escanteio, e aí ele sobrava, e o Alexandre, e ao contrário do Alexandre, o Caio Henrique eu acho que ele agregou mais ofensivamente do que o Alexandre, em termos de passe, de condução de bola, de cruzamento. Eu achei a partida do Caio Henrique muito boa contra a Tunísia. Queria ter visto ele contra Senegal, porque ali ele teria sido mais exigido. Então, pode ser que eu esteja sendo injusto com o Alexandre por essa questão de nível de enfrentamento, mas eu acho que a partida do Caio Henrique foi muito boa. Casemiro, cara, vou colocar ele aqui nos melhores, mas tem uma questão do Casemiro que foi que ele falhou no gol da Tunísia, né? Ele poderia ter tido mais vigor físico para acompanhar o atacante da Tunísia até o final. Quem falha mesmo é o Wesley, mas o Casemiro sai lá de trás. Eu não sei se ele dá uma parada para o jogador ficar impedido, pode ser que tenha sido isso. Se você pega o lance, é bem no limite ali. O Casemiro parece que ele dá uma freada para o jogador ficar impedido, mas mesmo assim, o Casemiro ele fez um dos gols do Brasil contra Senegal, trouxe muita segurança. Na saída de bola dele tá ótima, não tem comprometido nesse sentido. Ele é um pilar do meio de campo do Brasil e foi mais uma vez nos 2 jogos. Então por isso, por enquanto, eu coloco o Casemiro entre os melhores aqui. O Fabinho, cara, o Fabinho eu vou colocar na média. Foi um bom teste. Eu tava muito curioso para ver como que o Fabinho iria jogar.
Ele pegou pouco na bola, né? Ele pegou pouco na bola, então difícil fazer uma avaliação. Defensivamente não foi muito exigido. Ele conseguiu preencher espaço. Eu fiquei muito observando ele quando entrou em campo para ver como que seria esse posicionamento sem bola. E eu acho que ele até entregou. Pode ser sim uma opção para ser o substituto do Casemiro. Preciso ver mais. Ainda não me passa 100% de confiança, mas acho que ele ficou na média. Também não errou muitos passes. Não lembro dele errar um passe, na verdade. E defensivamente não teve muito trabalho, então não dá pra julgar aqui se ele foi bem, se ele foi mal. Eu acho que ele fica ali na média. O Bruno foi bem, cara. Apesar do jogo contra a Tunísia ter sido um pouco abaixo da média, eu acho que o jogo contra a Senegal puxa ele pra cima, né? Vamos supor que contra a Senegal foi nota 8 e Tunísia nota 7, ele ainda vai ter ali nota 6 contra a Tunísia, ele ainda vai ficar ali na média nota 7. Então, por isso eu vou colocar ele no foram bem. Bruno ofereceu muitas ultrapassagens contra Senegal, o tempo inteiro dando opção, dando passes verticais. Ele tá se entendendo muito bem com o Estevão pelo lado direito e defensivamente também foi muito bem. Contra a Tunísia eu senti um Bruno um pouco mais pesado, errando um pouco mais do que o normal, errando muitos passes. Tem uma bola que ele recebe na área e ele finaliza errado e ele errou um pouco mais, mas contra a Tunísia, mas ainda assim eu acho que ele foi um dos melhores do Brasil. Um dos melhores não, mas ele jogou bem contra a Senegal e contra a Tunísia foi uma partida ok. O Paquetá, cara, eu sei que muita gente vai criticar ele pelo pênalti perdido, mas eu não acho justo a gente julgar as duas atuações dele somente pelo pênalti perdido. Eu acho que, no geral, ele ficou na média. Eu entendo que quem quiser colocar ele aqui não ficaram devendo por causa do pênalti perdido. Acho que sim, é um aspecto importante. Isso elimina o Brasil, pode eliminar o Brasil numa Copa do Mundo, assim como foi na outra. Mas eu acho que o Paquetá agregou naquilo que ele tinha que fazer ali. E foi legal porque ele entrou como segundo volante, algo que o Ancelotti ainda não tinha feito. O Paquetá sempre entrava como terceiro homem e agora ele jogando como segundo volante, assim como era com o Tite. Eu achei que ele deu uma dinâmica legal. Ele foi melhor do que o Bruno, por exemplo, contra a Tunísia especificamente. Eu acho que ele deu uma dinâmica legal, chegou à frente, deu opção de passe e também não deixou comprometer na defesa. Fica esse sentimento ruim por causa do pênalti desperdiçado, que o Estevão poderia ter batido, né? Eu entendo o Ancelotti testar outro cobrador e o Paquetá é um bom cobrador, geralmente ele acerta e ele bate o pênalti daquela forma mesmo, mas eu acho que fica na média aqui. Se não fosse o pênalti perdido, talvez a gente poderia discutir até se ele foi bem, mas acho que na média tá mais do que justo. E talvez para fechar aqui os melhores, Estevão. Não só pelos gols, mas o Estevão tem impressionado muito pela personalidade, tanto no Chelsea quanto na seleção brasileira. Foram mais 2 jogos que mostraram pro Brasil e pro mundo que, a gente tem um cara que vai chamar a responsabilidade, que não sente o peso da camisa, que faz gol, que bate pênalti. Isso me impressionou muito, a confiança do Ancelotti no Estevão, dele bater o pênalti. O primeiro gol de um oportunismo e de um acerto muito grande, uma finalização chapada que já tá virando marca dele, né? Vários gols dele pela seleção foram essa chapada no canto oposto do goleiro. Mas não foi só os gols, não foi só o pênalti. O Estevão contra a Tunísia foi o principal jogador acima de Vini, acima de Rodrigo. Foi ele quem chamou a responsabilidade, foi ele quem estava conseguindo progredir em campo com 2, 3 marcadores. Ele ainda assim dava um jeito de se livrar da marcação. E eu falo isso no canal há um tempo. Eu acho que o Estevão é o cara mais próximo do Neymar em termos de características desde que surgiu o camisa 10 do Santos. Não vejo ninguém... Eu não tô falando em termos até de potencial, apesar que eu acho que ainda é também, mas em termos de características, de drible curto, de poder jogar por dentro, o Estevão também foi testado como camisa 10, e isso pode ser interessante para a seleção, né? Você tem uma variação com Rodrigo por dentro, Estevão por dentro, Rodrigo ou Vini na esquerda, e o Rafinha na direita, com o centroavante por dentro. Pode ser uma variação desse 4-2-4 do Ancelotti, mas o Estevão vem jogando demais, e para mim, até para ficar mais justo, o Estevão foi o melhor do Brasil nesses... O Estevão foi o melhor do Brasil nesses 2 jogos. O Luiz Henrique, cara, eu tô querendo colocar ele no ficaram devendo, mas talvez seja injusto da minha parte, mas deixa eu explicar. Porque o Luiz Henrique, ele não conseguiu aqueles dribles. Talvez a minha expectativa com o Luiz Henrique é uma e ele entregou outra, mas eu não lembro de uma jogada que ele conseguiu, de fato, passar pela marcação da Tunísia. Então, eu acho que ele agregou pouco, ao contrário do Paquetá, do Fabinho, do Bruno, do Alexandre, do Fabrício Bruno, até do Ederson, que falhou de fato, mas ele agregou com algumas defesas. O Luiz Henrique, eu não consigo lembrar de uma jogada que ele foi bem. Ou foi passe para trás, de fato teve poucos minutos, mas acho que ele entregou muito pouco. O Luiz Henrique que tá vendo um alerta ligado ali, pelo menos na minha opinião, porque o Antony tá jogando muito no Real Betis,
E o Luiz Henrique está sendo segurado na seleção também pelas atuações ótimas que ele já teve. Mas contra a Tunísia, ele ficou devendo, cara. Eu acho que o nível de acerto dele foi bem abaixo. Cara, o Rodrigo e o Vini eu vou deixar pro final, porque eu não sei o que eu vou fazer com eles, porque pra mim são as avaliações mais difíceis. Então eu vou puxar aqui o Matheus Cunha na média, cara. O Matheus Cunha, difícil, né? Porque ele poderia entrar aqui no Foram Bem, mas eu acho que ele perdeu alguns gols. Por exemplo, eu entendo que ele fez o certo, né? Cabeceou e tal, deu azar, a bola bateu na trave contra Senegal, mas eu achei que tecnicamente o Matheus, ele já fez partidas melhores pela seleção. Taticamente, ele continua sendo importante, atrai a marcação, puxa para os lados. É um cara que te oferece uma característica difícil de você ter, né? Um segundo atacante que faz o papel de meia, que pode cair por dentro, que pode cair pelos lados, mas senti um pouco de falta de protagonismo dele, de drible, de arriscar talvez um pouco mais. Ele acerta uma bola na trave também, são duas bolas na trave do Matheus Cunha, né? Talvez eu esteja pegando um pouco aqui no pé dele, não sei, cara, é difícil. Vamos deixar aqui no Foram Bem por enquanto, eu vou ver depois, em comparação com o Vini e com o Rodrigo. O João Pedro eu vou colocar na média, porque ele pegou muito pouco na bola, cara. Ele entra ali no final, faltando 15, 20 minutos contra Senegal, e é muito pouco acionado, né? Então, eu acho que fica difícil essa avaliação do João Pedro nesse sentido. O Vini... Não, ainda tem o Vitor Roque aqui. O Vitor Roque foi bem, cara. O Vitor Roque, ele tem mais minutos que o João Pedro, então é uma avaliação um pouco mais fácil. Eu achei que ele deu mais opções de passe, ele correu o tempo inteiro, ele sofre o pênalti, ele desarma, ele dá a opção de passe correndo entre os zagueiros. Ele não teve muita chance de fazer isso porque a Tunísia joga muito fechada, mas quando teve, ele se posicionou bem, não teve chance de finalizar, se não me engano, mas fez boas jogadas. Tem uma jogada pela ponta direita que ele dribla tenta cruzar a jogada, seria certinho, mas aí o zagueiro afasta. Eu acho que foram bons minutos do Vitor Roque. Ele que me parece ter o apreço do Ancelotti, o Vitor Roque, só que o que talvez pegue pro Vitor Roque numa disputa de Copa do Mundo é se o Ancelotti vai manter esses 4 centroavantes, né, entre aspas, porque o Matheus Cunha hoje é muito mais um meia. Mas aí, beleza, vai ser João Pedro, Vitor Roque e um cara mais de força, né, que nessa última foi o Richarlison. Enfim, eu acho que o Vitor Roque foi bem nesses dois jogos não, né, contra a Tunísia. Não teve muita oportunidade, mas dentro do que era possível, ele foi bem. Agora, os mais difíceis aqui pra mim de avaliar, Vini, Júnior e Rodrigo, porque eu não sei se eu coloco eles no Foram Bem ou na média. Você tem argumentos pros dois. O Vini, ele foi muito... Os dois foram mal contra a Tunísia, tá? Isso aí pra mim é fato. Mas eles foram bem contra Senegal. Eles foram bem. E o Rodrigo, de certa forma, apesar dele ter tentado um pouco mais contra a Tunísia, ele errou muito, né? Eu acho que seria injusto da minha parte colocar os dois no Foram Bem, porque a partida contra a Tunísia puxou muito os dois para baixo. Se fosse só a partida contra a Tunísia, por exemplo, eu colocaria que ficaram devendo. Por terem feito bons jogos contra a Senegal, boas atuações contra a Senegal, eu acho que cabe os dois aqui na média, aqui bem no pezinho ali do Foram Bem, porque de fato contra a Senegal os dois chamam responsabilidade, os dois se entendem muito. O Rodrigo o tempo inteiro oferecendo linha de passe, progredindo com a bola. O Vini também faz um bom jogo, mas contra a Tunísia, o Vini erra muito passe, toma a decisão errada. O Rodrigo perde 2 gols na cara, um que ele recebe em profundidade, ele finaliza e o zagueiro tira. Outro que ele tem o Matheus Cunha briga na área, a bola sobra para ele, vai e finaliza em cima do zagueiro. Me pareceu nervoso. Até gostei do fato dele ter chamado um pouco mais a responsabilidade para si. Acho que o Rodrigo é muito calmo, falta aquela explosão que o Vini tem em certos jogos pelo Real Madrid, não dá a bola em mim, deixa eu tentar aqui. E contra a Senegal eu até achei que ele tentou, e às vezes até tentou demais, mas a questão técnica, de decisão, foi ruim, tanto do Vini quanto do Rodrigo. Os dois ficaram devendo muito contra a Senegal, e por isso eu vou colocar os dois aqui na média, mas porque contra a Senegal, falei contra a Senegal não, contra a Tunísia eles ficaram devendo, mas porque contra a Senegal eu acho que o ataque funcionou bem, trouxe mobilidade, o Vini conseguiu fazer boas jogadas, quando eles têm espaço para jogar, beleza. E quando não tiver, né, eu acho que essa é uma questão, porque a gente vai enfrentar seleções com maior capacidade defensiva, e a gente sabe que os dois podem fazer, é só ver no Real Madrid, que os dois agregam muito até contra grandes times, mas se for depender só do 1 contra 1, de ter espaço, não pode ser sempre assim. O Vini, ele fez uma grande atuação contra a Coreia do Sul, pra mim foi o melhor jogo dele com a camisa da seleção brasileira. A gente já volta a ter uma certa desconfiança, porque falta gol, falta mais poder de decisão dele. Contra a Senegal ele também perde, contra a Tunísia ele perde um gol. Ele tem algumas oportunidades ali pela ponta esquerda e toma decisões erradas, poderia ter tentado um drible a mais, poderia ter tocado. Enfim, o Vini é um longo papo, poderia fazer uma live só sobre o Vinícius Júnior. Mas pra tirar o print então, ó, esse aqui é o resultado final do minha tier list. Estevão, Militão e Casemiro os melhores.
Sinceramente, não tenho muita dúvida em relação a isso. Para mim, de fato, foram. Acho que aqui não tem muita discussão. Não foram bem também. A gente pode discutir aqui o Matheus Cunha, porque não teve uma grande atuação. Acho que... Cara, tô querendo até cair o Matheus Cunha, porque de fato não foi... eu vou colocar na média, porque não teve uma grande atuação o Matheus Cunha. Difícil, né? Mas tá, deixa aqui na média, eu vou ser um pouco mais exigente dessa vez. Aqui o restante na média também, sem muitas dúvidas. Talvez o Alexandre eu poderia subir aqui para foram bem, mas eu acho que em comparação com o Caio Henrique ele ficou um pouco abaixo. O Paquetá também por causa do pênalti, o João Pedro não teve muito recorte. E não ficaram devendo também, não tenho muita dúvida que foram esses 4 aqui. Então, uma data FIFA em que o Estevão ganha muito protagonismo, o Militão mostra que pode ser esse lateral direito. Defensivamente, mais uma vez, a gente ganha total confiança em Marquinhos, Magalhães, Casemiro. Vitor Roque se mostrando uma boa opção. Bruno, mais uma atuação muito boa contra o Senegal, ficou devendo um pouquinho contra a Tunísia. E, na média, que alguns jogadores foram puxados para baixo por causa dessa segunda atuação aí pela seleção brasileira. Mas que, ao meu ver, talvez o que muda um pouco a avaliação aqui pode ser do Ederson, mas que tem pontos positivos. O Fabinho, que foi na média, mas eu acho que no geral ele deve ter agradado o Ancelotti. E quem perde moral mesmo são esses 4 aqui. Acho que o Danilo nem pro Ancelotti vai mudar muita coisa não, mas Bento, Wesley e Luiz Henrique acho que dá uma ligada no alerta lá do treinador da seleção brasileira. É isso, pessoal. Deixa aí nos comentários se vocês concordam comigo, quem vocês mudariam de lugar aqui, quem foi o melhor, quem foi o pior na sua opinião. Deixa o like que ajuda muito esse vídeo a chegar para mais pessoas e se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.